Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora o nosso curso de Álgebra Linear aplicada a 1, o primeiro curso da Escola Matriz. Vamos então aprender a conectar os pontos, começando pelos conceitos algébricos que vão nos dar toda a base para conseguirmos interpretar, entender e propor uma solução para o problema, até de fato aplicar esses conceitos em problemas reais, passando pela conexão dos pontos entre aplicação prática e teoria algébrica. E vocês já sabem que vamos fazer isso através da computação, da linguagem de programação, que vamos aprender no módulo 2 do nosso curso. Mas primeiro, vamos ter que passar pelo aprendizado teórico, o aprendizado de álgebra linear, que eu quero que a partir de hoje vocês pensem nisso como uma forma de combinações lineares. E é exatamente esse o tema do nosso módulo 1, combinações lineares. É aqui que vamos aprender todos os conceitos que precisamos saber para depois sermos capazes de desenvolver uma solução para os problemas. Então, este é o nosso objetivo. E o nosso primeiro passo será aprender esses conceitos de álgebra linear. É isso o que serão as 10 aulas do nosso módulo 1. E eu espero que vocês aproveitem cada oportunidade junto comigo para que possamos nos desenvolver cada vez mais. Eu, na figura como um facilitador do ensino de vocês. É esta a figura de um professor para mim, alguém que está aqui para facilitar, orientar o estudo e ajudar vocês nesta caminhada rumo ao conhecimento. Então agora, vamos iniciar o nosso módulo 1 de combinações lineares. Lembre-se, gravem esse termo, combinações lineares. Vocês vão me escutar falar isso até o final desse curso. Então, vamos nos acostumando com esse termo de combinações lineares. Agora, vamos ver o que teremos na nossa aula de número 1. Vamos lá! Para começar a entender este conceito, a primeira aula tem como título o tema de equações lineares. Portanto, vamos aprender o que é uma equação linear. Afinal, a definição que temos é que é um sistema polinomial composto por coeficientes, variáveis e uma resposta, e podemos representar um problema, um sistema, através de uma equação linear. Mas já que estamos aprendendo sobre a visão de álgebra linear, o nosso primeiro tópico da nossa aula será exatamente equações lineares na forma matricial. Pois é, quais são as vantagens de se representar uma equação linear na forma matricial? Afinal, o que é uma equação linear na forma matricial? Como eu posso representar um sistema dessa forma? O que é as matrizes de coeficiente, o vetor coluna de resposta, o vetor coluna de variáveis, enfim, todos os conceitos que você precisa saber. Depois, vamos aqui para espaço-linha e espaço-coluna. O que são esses conceitos? Vamos estudar mais detalhadamente o que significa espaço-linha e espaço-coluna. E você vai ver que o espaço-coluna está totalmente conectado com o conceito de combinações lineares. Novamente, combinações lineares. É isso o que vamos a todo momento estar procurando para conectar o nosso problema a uma combinação linear. Portanto, vocês vão entender quais são as características e por que é tão importante sabermos e entendermos o que são os conceitos de espaço-linha e espaço-coluna. O último tópico teórico dessa aula é tão importante quanto os outros. Afinal, o que é e o que significa o termo independência linear, que é exatamente o que temos aqui. Independência linear é um conceito extremamente importante que pode nos dizer muito sobre a resposta de um sistema. Então, combinações lineares, equação linear em sua forma matricial, espaço-linha, espaço-coluna e, por fim, independência linear estão todos conectados e você vai precisar ter esses conceitos muito bem estabelecidos para que possamos dar continuidade no nosso curso. Estão prontos para começar? Então vamos para o nosso próximo slide. Vamos falar sobre equações lineares na forma matricial. Vamos lá! Equações lineares na forma matricial. Vamos conhecer então cada componente desse sistema. Veja, primeiro temos aqui a matriz de
coeficientes. Mas afinal, o que significa os valores de entrada ou os valores de coeficientes? Quais são os valores que compõem a matriz dos coeficientes? Primeiro, vamos ver aqui que, por definição, o padrão da nossa matriz de coeficientes, vamos chamar ela de A, o A maiúsculo, correto? Vamos encontrar nos nossos sistemas sempre a seguinte característica: AX igual a B. E A representa a nossa matriz dos coeficientes, certo? Bom, aqui temos a dimensão dessa matriz, uma matriz 2 por 2, duas linhas por duas colunas. E vamos entender o que representa essa dimensão para entendermos um pouco sobre a nossa matriz dos coeficientes. Bom, e o que significa a nossa matriz dos coeficientes ter duas linhas e duas colunas? Veja bem, cada linha da nossa matriz, aqui temos a linha 1 e a linha 2, representa os coeficientes de cada equação do nosso sistema linear. Ou seja, nesse sistema linear aqui, temos duas equações. Então, a linha 1 representa os coeficientes da equação número 1 e a linha 2 representa os coeficientes da equação número 2, certo? Mas afinal, o que são esses valores 4, menos 2 e menos 2 e 4? Bom, os coeficientes são os números que acompanham as variáveis do nosso sistema, certo? É o vetor que acompanha as variáveis do nosso sistema linear e cada coluna da nossa matriz está associada a cada variável do nosso sistema, a cada variável da nossa equação. Ou seja, se temos duas colunas, isso significa que temos duas variáveis. A primeira coluna relacionada à primeira variável e a segunda coluna relacionada à segunda variável. Então, eu vou puxar uma seta aqui e escrever variável, aqui a variável número 2 e aqui temos a variável número 1, correto? Então, cada coluna está associada a cada variável e cada linha a cada equação. Vocês vão ver quando estivermos resolvendo os problemas lineares que o número de equações e variáveis de um sistema irá nos dizer muito sobre qual resposta devemos esperar quando formos solucionar esse problema. Ou seja, o número de incógnitas e equação do nosso sistema vai nos ajudar a entender quais serão as opções de resposta que podemos encontrar. Então, quando estamos falando de matrizes dos coeficientes, estamos falando do vetor, dos valores associados a cada variável do nosso sistema. E o número de linhas está relacionado ao número de equações e o número de colunas ao número de variáveis. Então agora vamos aprender a próxima componente do nosso sistema. Vamos falar sobre a matriz de variáveis, que é um vetor coluna, que é representado pelo x minúsculo, da nossa equação ax igual a b, e ele tem duas linhas por uma coluna. Veja que a nossa matriz de variáveis, neste caso, é um vetor coluna, certo? Mas afinal, o que pode ser uma variável? O que estamos falando quando falamos sobre variáveis? Bom, na grande maioria dos casos, é exatamente isso que queremos calcular. Queremos calcular qual é o valor dessa variável. É isso que na maioria das vezes vamos fazer para desenvolver e encontrar a resposta do nosso problema, encontrar o valor dessas variáveis. E podemos dar uma infinidade de exemplos do que pode ser uma variável. Afinal, isso vai depender muito do nosso problema de interesse. Mas vamos pensar aqui. Ela pode ser, por exemplo, a receita de um mercado naquele mês, ou pode ser o número de vendas necessária para que um vendedor atinja sua meta semanal, ou mesmo o desempenho de um atleta quando ele vai realizar determinado fundamento dentro do seu esporte. Viram? Coisas distintas, completamente diferentes. Estão cada uma associadas ao seu problema de interesse, mas elas representam ou podem representar as variáveis do nosso sistema, certo? E é isso
que vamos querer calcular na grande maioria dos casos. Bom, já falamos da matriz dos coeficientes A, do vetor coluna de variáveis x, mas para que a nossa combinação linear esteja completa, precisamos de uma igualdade na nossa equação, ou seja, a combinação linear entre A e x precisa ser igual a alguma resposta, correto? Então aqui temos a nossa matriz de resposta, que é exatamente isso, o resultado da combinação linear entre a matriz dos coeficientes A e o vetor coluna de variáveis x. E eles resultam na matriz de resposta, que é representada por B minúsculo, que neste caso possui duas linhas e uma coluna, e é aqui representada por 0 e 12. E veja que cada linha deste vetor coluna de resposta B representa o resultado da combinação linear para cada equação do nosso sistema. Ou seja, assim como na matriz A, a nossa primeira linha está relacionada à equação número 1 e a nossa segunda linha, a equação número 2. Assim como temos também na matriz de variáveis a primeira linha relacionada à variável número 1 e a segunda linha, a variável número 2, certo? Então, olhando para este exemplo, para este sistema, temos duas equações e duas incógnitas. Vamos fazer a combinação linear dessas matrizes para vocês entenderem quais seriam essas equações escritas na forma linear. Veja, aqui a primeira equação temos 4 vezes x menos 2 vezes y igual a 0. Então a nossa equação número 1 seria 4x menos 2y igual a 0, certo? E a nossa equação número 2 seria menos 2x mais 4y igual a 12. Então, seria menos 2x mais 4y igual a 12. Isso aqui seria o nosso sistema linear composto por duas equações e duas variáveis, correto? Este, então, é o nosso sistema. Mas agora, já que entendemos os três componentes da nossa equação linear na forma matricial, vamos ver como definimos os valores das matrizes do sistema. Afinal, como podemos transformar um problema real em um conjunto de equações que vamos representar na forma matricial? Bom, é exatamente esta habilidade que vamos desenvolver e praticar durante esse curso. Vocês vão ver, quando formos resolver os problemas reais, que muitas vezes a maior parte do trabalho está exatamente nisso, em saber interpretar o problema e representá-lo numa forma matricial de equações e combinações lineares. Afinal, se conseguirmos realizar esse passo, vamos poder aplicar as ferramentas algébricas para solucionar esse problema. Bom, eu não vou passar um passo a passo ou uma receita de como devemos fazer para conseguir interpretar um problema e representá-lo desta forma. Eu não quero que vocês decorem nada. O que vocês precisam fazer é praticar essa técnica e abrir a mente de vocês para que a partir de hoje vocês possam enxergar um problema em formas de combinações lineares. Que vocês consigam associar um problema, um enunciado, os dados em uma forma de combinações lineares. E isso, sem dúvida, vai ficar cada vez mais fácil a partir do momento que vocês começarão a conectar os pontos e entender as aplicações de álgebra linear no nosso dia a dia. Afinal, combinações lineares, equações lineares, matrizes estão em todos os lugares à nossa volta. Nem imaginamos quantos e quantos exemplos de combinações lineares e matrizes temos ao nosso redor. Mas vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Imagine que você foi uma nutricionista e vocês fizeram uma consulta e definiram quais são os planos, as metas e
como vocês vão fazer a partir de agora para construir uma dieta que ajude você, por exemplo, a manter o seu peso ou melhorar os seus hábitos alimentares. Bom, podemos pensar que as calorias máximas que vocês definiram para consumir durante um dia seja, por exemplo, um valor de entrada da nossa matriz de resposta, ou seja, do vetor coluna B neste caso, certo? As calorias máximas para um dia seja exatamente isso, um valor de entrada da nossa matriz de resposta. Bom, agora vamos pensar que as calorias máximas que ingerimos no dia, elas são resultado da combinação linear entre as quantidades de comida que eu vou ingerir durante o dia, da somatória delas, vezes a quantidade de calorias que cada alimento que eu escolhi para minhas refeições possui. Ou seja, podemos pensar que os valores das matrizes dos coeficientes é exatamente a quantidade que eu ingeri, por exemplo, de arroz, carne vermelha, saladas, doces, e a matriz de variáveis seja a composição calórica de cada alimento desse. Ou seja, a combinação linear do quanto eu ingeri de cada alimento, isso tudo irá me dar como resultado o total de calorias que eu ingeri no dia, que será representado por B. Então, conseguimos enxergar um problema de nutrição, um problema de alimentação através da forma AX igual a B. Mas agora vocês devem estar se perguntando por que queremos ou por que devemos fazer isso? Afinal, por que equações lineares são tão importantes no nosso cotidiano? Bom, é muito simples responder essa pergunta, porque a partir do momento que conseguimos representar um problema numa forma de equações lineares na forma matricial, ou seja, através de combinações lineares, podemos aplicar todas as ferramentas algébricas que conhecemos para solucionar esse problema. Se trazemos um problema da vida real para o contexto algébrico, podemos aplicar tudo o que vamos aprender aqui durante as nossas aulas para calcular o objetivo desse problema, para solucionar este problema, ou seja, para calcular aquilo que desejamos dentro deste contexto. E assim, utilizando as ferramentas algébricas, vocês vão ver que tudo vai ficar muito mais fácil e vamos conseguir chegar à solução que queremos. E é por isso que equações lineares são tão importantes, ou melhor, equações lineares em sua forma matricial, representadas por combinações lineares. Agora, vamos para o próximo slide, vamos continuar a nossa aula. Vamos lá! Vamos então aprender o segundo tópico da nossa aula. Vamos falar sobre espaço-linha. Os espaços linha e coluna que vamos aprender aqui são os espaços vetoriais formados pelos conjuntos de vetores linha e coluna de uma matriz. Então, neste caso, o espaço-linha é o espaço vetorial formado pela combinação linear dos vetores linha de uma matriz. Em álgebra linear, existem 4 importantes subespaços que temos que aprender, mas por enquanto, no nosso curso de álgebra linear aplicada a 1, vamos focar em 2 deles, o espaço linha e o espaço coluna. Agora, vamos ver o que temos aqui sobre o espaço linha. Para um sistema bidimensional, o ponto de intersecção gráfica entre as linhas representa a solução do problema. Claro, se houver solução, certo? Então, vamos pensar aqui que se temos um problema bidimensional, cada vetor linha representa uma reta no plano x e y. E a intersecção dessas retas vai representar a solução do nosso problema. Ou seja, o ponto de intersecção dessas retas, no espaço bidimensional neste caso, representará a solução da nossa equação. Bom, então vamos ver aqui para um sistema tridimensional. Veja que para um sistema tridimensional, o ponto de intersecção gráfica entre os planos representa a solução do problema, claro, se houver solução. Então, se estamos falando de um problema tridimensional, cada vetor linha representa um plano nesse espaço vetorial
E caso esse sistema possua uma solução, a intersecção desses planos representará a solução do nosso problema, certo? Então, é o mesmo raciocínio que utilizamos para um sistema bidimensional. Porém, agora como estamos num sistema tridimensional, num espaço tridimensional, estamos falando que cada vetor-linha representará um plano. Vamos ver aqui então um exemplo. Então temos aqui equacionamento. Veja, a nossa equação número 1, 4x menos 2y igual a zero. E a equação número 2, menos 2x mais 4y igual a 12. Ou seja, estamos falando de um problema bidimensional, certo? Problema bidimensional. Temos duas variáveis e aqui duas equações. A resposta, ou seja, a solução para esse problema é x igual a 2 e y igual a 4. Então, a matriz A dos coeficientes está contida no espaço R2, no espaço bidimensional. E se fizermos as retas dos vetores linha dessa matriz, o ponto de intersecção dessas duas retas será exatamente este, da solução do problema, onde x será igual a 2 e y vai ser igual a 4. Bom, temos aqui então um exemplo de um espaço bidimensional, tridimensional, e o conceito que vocês devem ter muito atentos aí é que é muito importante a dimensão do nosso problema. A dimensão do nosso sistema irá nos dizer muito sobre esses espaços vetoriais, e sabermos os espaços vetoriais linha e coluna vai nos ajudar a entender como solucionar o nosso problema, certo? Então, é isso que estamos falando aqui. Agora, veja aqui, a dimensão de um espaço-linha está relacionada ao número das variáveis presentes no nosso sistema linear de matrizes. Então, se quisermos falar sobre a dimensão de um espaço-linha, teremos que observar o número das variáveis presentes no nosso sistema, ou seja, o número de colunas da nossa matriz dos coeficientes A, ou mesmo o número de linhas do nosso vetor coluna x das variáveis. Bom, mas agora, e se estamos falando de um problema n-dimensional? Bom, fica muito simples entendermos um problema através de retas e também através de planos. Pois é, mas na vida real, na prática, você deve se deparar com problemas n-dimensionais de muitas e muitas variáveis, o que seria impraticável tentarmos representar graficamente aqui. Mas é por isso que aprender as ferramentas algébricas vão nos ajudar a solucionar esse tipo de problema. E entendermos o conceito para problemas de menor dimensão irá também nos capacitar para entendermos problemas n-dimensionais. Afinal, o conceito é o mesmo. Temos apenas que entendê-lo para poder aplicar para qualquer situação. Vamos ver agora alguns exemplos gráficos daquilo que falamos aqui. Vamos para o próximo slide. Veja então uma representação gráfica do que acabamos de dizer. Veja aqui que para o espaço bidimensional temos, por exemplo, a reta A e a reta B, e elas foram formadas pelos vetores linha da matriz dos coeficientes A do nosso sistema linear, certo? Então aqui temos a reta A e a reta B. E veja que a solução desse problema é um ponto na intersecção das retas. Então aqui vamos ter a resposta de y e aqui também a resposta para a variável x. Então, representando graficamente o que acabamos de ver sobre o espaço-linha de uma matriz de um sistema bidimensional, é desta forma que estamos vendo aqui. Agora, se falamos de um espaço tridimensional, veja que temos aqui o plano A, representado pela cor azul, e o plano B, representado pela cor vermelha. Veja que a intersecção desses planos não forma mais um ponto, e sim uma reta. Então, temos aqui uma reta. E a reta da intersecção desses planos é a solução para esse sistema tridimensional, certo? Então, para um sistema bidimensional, a nossa resposta é um ponto. Para um sistema tridimensional, a nossa resposta é uma reta. No sistema bidimensional, cada vetor linha representa uma reta e no sistema tridimensional, cada vetor linha representa um plano. E isso
podemos aplicar para sistemas n-dimensionais. Mas veja que vai ficar muito difícil de representarmos aqui, não é mesmo? E é por isso que eu quero que vocês comecem a enxergar a álgebra linear através de combinações lineares. Vocês vão ver que através de combinações lineares fica tudo mais simples e direto para que possamos chegar à solução de um problema. Então, vamos aprender agora sobre o outro espaço de uma matriz, sobre o outro espaço de um problema. Vamos tentar agora enxergar um problema através de um espaço coluna. Vamos então para o próximo slide aprender sobre ele. Vamos lá. Espaço coluna. Vamos então aprender o que significa o espaço coluna, quais são as suas características e por que vamos a partir de agora tentar solucionar os problemas algébricos sobre a ótica do espaço coluna. Veja, ele possui então uma abordagem diferente para solucionar o mesmo problema, a notação de colunas. Temos uma regra aqui então que vamos ver. Dado os vetores C e D, os escalares x e y, a soma xc mais yD é uma combinação linear de C e D. Veja então que temos o conceito combinação linear quando falamos sobre o espaço coluna. E é exatamente por isso que ele será tão importante para nós. Afinal, eu já disse a vocês e vou continuar repetindo, queremos a partir de agora enxergar álgebra linear através de combinações lineares. Portanto, o espaço coluna é ideal para que possamos solucionar os nossos problemas. Afinal, ele se trata de combinações lineares, certo? Veja aqui então que a combinação linear dos vetores coluna é igual a B de AX igual a B. Vamos ver um exemplo então disso que estamos dizendo. Olha aqui, combinação linear de colunas. Então temos x que multiplica o vetor coluna 4 e menos 2, mais y que multiplica o outro vetor coluna menos 2 e 4 é igual a 0 e 12. Então aqui estamos representando exatamente o que acabamos de falar. O nosso escalar x que multiplica o nosso vetor c mais o escalar y que multiplica o nosso vetor d. E isso vai ser igual aqui a b, certo? Que é o nosso vetor coluna de respostas. Bom, você já deve estar familiarizado com isso, não é mesmo? Afinal, você já viu esses valores. Veja que aqui estamos representando exatamente o problema que acabamos de ver sobre a ótica do espaço linha, porém agora pelo espaço coluna. E veja aqui que 4 e menos 2 é exatamente o vetor coluna da matriz A, o vetor da primeira coluna da matriz A coluna que representa os valores que estão associados à variável x. E menos 2 e 4 é exatamente o segundo vetor coluna da matriz dos coeficientes A, o vetor coluna que representa os valores que estão associados à variável y. E esta combinação linear, então, que representa o vetor de variáveis e a matriz dos coeficientes, é exatamente igual ao nosso vetor coluna de respostas B, 0 e 12. Veja aqui no nosso equacionamento. Então, todo esse sistema partiu novamente da equação 1, onde temos 4x menos 2y igual a 0, e da nossa equação 2 de menos 2x mais 4y igual a 12, onde temos uma solução de x igual a 2 e y igual a 4. Bom, mas isso vocês já viram. O que vocês ainda não tinham visto é uma forma de representar este equacionamento sobre a ótica do espaço coluna, ou seja, através de uma combinação linear dos vetores coluna da matriz A com os escalares que representam as variáveis aqui neste caso, igual ao vetor coluna de resposta. Bom, então assim como fizemos com o espaço linha, vamos tentar representar este problema, esta forma, o espaço coluna desse sistema, através de uma representação gráfica para facilitar o entendimento de vocês. Vamos para o próximo slide. Veja então a representação gráfica do problema que acabamos de ver.
Temos aqui, então, x que multiplica a coluna 1, que é 4 e menos 2, e y que multiplica o vetor coluna 2, que é menos 3 e 7. E tudo isso representa esse vetor coluna 5 e 3, que é a resposta do nosso sistema. E o que estamos dizendo aqui é que a solução x igual a 2 e y igual a 1 significa que a combinação linear de duas vezes este vetor aqui, 4 menos 2, mais uma vez esse segundo vetor aqui, menos 3 e 7, representará este vetor aqui, 5 e 3, certo? Então veja que quando representamos esse problema graficamente, temos aqui coluna 2 e coluna 1, correto? Sendo que como estamos no espaço R2, ou seja, o espaço aqui é o R2, estamos falando que cada vetor desses é uma reta, pois é um espaço bidimensional, certo? E se analisarmos aqui a coluna resposta, ou seja, o nosso vetor coluna B, que é 5 e 3, se fizermos essa combinação linear com x igual a 2 e y igual a 1, ou seja, uma vez o nosso vetor coluna 2 mais duas vezes o nosso vetor coluna 1, vamos obter exatamente este vetor coluna de respostas B. Veja que coluna 1, esta reta aqui, ela está composta dentro desta distância. Então aqui temos duas vezes a coluna 1, né? Duas vezes a coluna número 1. Então, se pegarmos desde a origem e fizermos coluna 2 mais duas vezes coluna 1, vamos obter exatamente o ponto que precisamos para fazermos a coluna de resposta do nosso sistema, certo? Que neste caso é 5 e 3. Bom, então desta forma podemos representar graficamente para um espaço bidimensional para o mesmo problema que acabamos de ver, porém agora sobre o entendimento de espaço-coluna e combinações lineares. Vejam, combinações lineares, gravem este nome, gravem este conceito para conseguirmos interpretar os nossos problemas a partir deste conceito tão importante em álgebra linear. Então, vamos continuar a nossa aula e vamos finalizar esses conceitos de espaço-linha e espaço-coluna. Vamos para o próximo slide. Bom, vimos hoje então duas formas de analisarmos um sistema linear através de espaços vetoriais, os espaços linha e coluna. Então, vamos compará-los aqui para entendermos as suas diferenças. Seja primeiro um sistema linear composto pela matriz dos coeficientes A, que tem os termos 4, menos 2 e 4, ou seja, é a nossa matriz A 2 por 2, correto? E temos o vetor coluna x, que é representado por 2 e 4. E temos a nossa matriz de variáveis x 2 por 1, ou seja, um vetor coluna que possui os termos aqui 2 e 4, certo? Bom, a partir desse sistema, então, vamos solucioná-lo primeiro sobre a ótica de um espaço-linha. Veja, então, método 1, espaço-linha. Vamos resolvê-lo através das operações tradicionais que você deve conhecer de álgebra linear. Vamos realizar as multiplicações matriciais e vamos chegar a uma solução. Veja, então aqui estamos realizando a multiplicação matricial. Veja que temos 4 vezes 2, que é o primeiro termo da primeira linha de A, vezes o primeiro termo da primeira coluna de x, né? Mais o segundo termo da primeira linha de A, vezes o segundo termo da primeira coluna de x. É desta forma que fazemos a multiplicação matricial tradicional que conhecemos, não é mesmo? Vamos ter ainda, durante o módulo 1 deste curso, uma revisão completa de todos os métodos de multiplicação matricial, para mostrar outras maneiras de se pensar sobre multiplicação matricial, além daquela que você já deve saber, certo? Mas por enquanto, não se preocupem com o método de multiplicação. O que temos que entender aqui é o conceito entre a diferença do espaço-linha e o espaço-coluna. Então aqui vamos fazer as operações entre os valores de entrada de A e B, certo?
Então, menos 2 vezes 2, que é o primeiro termo dessa segunda linha, vezes o primeiro termo dessa primeira coluna, e 4 vezes 4, que é este segundo termo da primeira linha, vezes o segundo termo da primeira coluna, certo? Então, fazendo essas operações, vamos ter aqui 8 menos 8, que aqui o valor resultante é 8, mais menos 8, afinal temos o sinal de menos, e menos 4 mais 16, que é menos 4 deste parênteses e mais 16 deste parênteses aqui. Ou seja, o resultado final é 0 e 12. Este, então, é o método tradicional que você já deve conhecer e é aquele que utilizamos quando falamos do espaço vetorial linear. Mas o que eu quero apresentar a vocês é o conceito de combinações lineares, que se caracterizam quando analisamos pelo método 2, do espaço coluna. Veja, então temos aqui método 2, espaço coluna. Então, ao invés de fazermos a multiplicação matricial, vamos pensar através de combinações lineares. Ou seja, vamos pegar a primeira coluna, 4 e menos 2, que está associada ao primeiro termo do nosso vetor coluna de variáveis, ou seja, ao escalar 2. Lembrem-se, cada linha do nosso vetor coluna de variáveis representa uma variável do nosso sistema. E cada coluna da nossa matriz dos coeficientes A também representa uma variável do nosso sistema. Então, podemos correlacionar o 2, que é a primeira variável, com 4 menos 2, que é o vetor coluna relacionado a esta variável, mais 4, que é a nossa segunda variável, vezes o vetor coluna menos 2 e 4. Ou seja, temos uma combinação linear aqui. Pegamos esse sistema e transformamos em uma combinação linear. Acompanhe, então, o desenvolvimento. 2 vezes 4, 2 vezes menos 2. Afinal, é desta forma quando estamos multiplicando um escalar por um vetor coluna. Então, fazemos a multiplicação, temos 8 e menos 4. E neste termo aqui, 4, que é o nosso escalar, vezes menos 2 é menos 8, e 4 vezes 4 é mais 16, certo? Agora, operando na soma com esses dois vetores resultantes, temos 8 menos 8 igual a 0 e menos 4 mais 16 igual a 12. Vejam aqui, 0 e 12, 0 e 12. Ou seja, temos a mesma solução, o mesmo problema, o que é óbvio. Afinal, o que eu estou dizendo a vocês é que existem duas maneiras diferentes para analisarmos um problema e elas estão relacionadas ao espaço vetorial linha e coluna. Não estou dizendo a vocês que um método ou outro vai gerar uma outra resposta. Afinal, isso nem é possível se o problema, por exemplo, tiver apenas uma resposta, certo? Então, é este o conceito. Afinal, temos aqui diferentes abordagens para resolver o mesmo problema. E como queremos enxergar os sistemas através de combinações lineares, neste curso iremos prioritariamente nos basear no espaço das colunas. Bom, era este o conceito que vocês deviam aprender sobre espaço linha e espaço coluna. E já que estamos falando sobre a importância do espaço coluna para enxergarmos as combinações lineares, vocês vão entender o quão importante isso é para compreendermos o próximo e último assunto da nossa aula. Um assunto importantíssimo que vai finalizar o nosso conteúdo de hoje. Estão preparados? Vamos então falar sobre independência linear. Vamos para o próximo slide. Independência linear. Para entender este conceito, vamos fazer primeiro o seguinte questionamento. Veja, primeiro, dada a matriz A, podemos resolver AX igual a B para qualquer B, ou seja, se temos uma matriz dos coeficientes A, podemos resolver o sistema linear AX igual a B para qualquer B, ou seja, para qualquer resposta? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Existem combinações lineares de AX para qualquer B, ou seja, novamente, para qualquer B, ou seja, para qualquer resposta, existe uma combinação linear entre A e X, entre a matriz dos coeficientes e o vetor coluna de variáveis? Bom,
vamos responder essa pergunta para matrizes com vetores dependentes. Veja aqui, caso existam vetores das colunas da matriz A que sejam dependentes, a resposta é não. Matrizes com vetores colunas dependentes são chamadas de matrizes singulares, correto? E um vetor coluna de uma matriz é dependente de outro, caso exista uma combinação linear entre os vetores da mesma matriz. O que temos aqui é que a independência linear entre os vetores coluna da matriz A é que irá nos dizer sobre a resposta do nosso sistema. Quando falamos que existe uma dependência linear entre os vetores, isso significa que existe uma combinação linear entre eles. Veja um exemplo. Imagine que temos aqui o vetor 1 e este vetor é composto por 1, 2 e 3, certo? E temos também o vetor 2 e ele é composto por 2, 4 e 6. Se analisarmos esses dois vetores, vamos ver que existe uma combinação linear entre eles, que é a seguinte. Se analisarmos, sabemos aqui que o vetor 2, que eu vou chamar de V2, ele é igual a 2 vezes o vetor 1, ou seja, se multiplicarmos o vetor 1 pelo escalar 2, esta combinação linear irá resultar no vetor 2. Ou seja, não são vetores independentes, são vetores dependentes. Afinal, o vetor 2 é uma combinação linear do vetor 1 e um escalar, que neste caso é 2. Mas podemos ter outras situações também. Por exemplo, se tivermos um vetor 1, um vetor 2 e um vetor 3 em uma matriz, e neste caso, se analisarmos os valores de entrada de cada vetor, vamos ver que o vetor 3 ele é igual exatamente a vetor 1 mais o vetor 2. Ou seja, se somarmos o vetor 1 com o vetor coluna 2, vamos ter o vetor coluna 3. Ou seja, aqui existe uma combinação linear. Então, novamente, temos uma combinação linear. Ou seja, esta matriz é uma chamada de matrizes singulares, certo? Onde o vetor coluna de uma matriz, nesse caso V3, ele é dependente de outro, caso exista uma combinação linear, ou seja, a combinação linear V1 mais V2 gerou V3. Então, caracteriza essa matriz aqui como uma matriz singular. Entenderam qual é a correlação agora com vetores coluna, combinações lineares e independência linear? Afinal, estamos começando a entender como podemos chegar à resposta do nosso sistema. E esses conceitos são importantíssimos. Vamos então continuar a estudar sobre independência linear para finalizarmos a nossa aula. Vamos prosseguir. Veja aqui então, espaço vetorial. Todas as combinações lineares entre dois vetores estão em um ponto, caso estamos no espaço de uma dimensão, então no espaço unidimensional, numa linha. Se estamos falando de duas dimensões, o espaço bidimensional, ou um plano, se três dimensões, ou seja, um espaço tridimensional. Isso significa que quando existe a dependência linear entre os vetores, as combinações lineares entre eles não preenchem todo o espaço vetorial. E agora vocês vão entender a importância da independência linear e o porquê que isso nos diz se vamos ter uma resposta para o nosso sistema AX igual a B para qualquer B ou não. Afinal, observe aqui, quando existe a dependência linear entre os vetores, as combinações lineares entre eles não preenchem todo o espaço vetorial. Ou seja, dependendo do número de vetores, vamos ter uma resposta, seja ela um ponto, uma reta, um plano ou mais dimensões. Porém, se temos dependência linear entre esses vetores,
todas as combinações lineares entre eles não vão preencher todo o espaço, ou seja, não teremos uma resposta para qualquer B, pois não vamos estar ocupando todo o nosso espaço vetorial. É este o grande conceito por trás de espaço vetorial e independência linear. E é por isso que precisamos estudar esses conceitos para poder compreender a solução de um problema utilizando as ferramentas de álgebra linear. Vamos ver aqui então dois exemplos. Primeiro exemplo. Seja a matriz dos coeficientes A1, se analisarmos esses vetores, vamos ver que existe uma dependência linear entre o vetor coluna 1 e o vetor coluna 3, certo? Afinal, este vetor aqui, o V3, ele é igual a 2 vezes o vetor 1, ou seja, temos uma combinação linear entre eles. Observe aqui, a coluna 3 e 1 são dependentes, ou seja, a coluna 3 igual 2 vezes a coluna 1, assim como acabei de escrever para vocês. Então, isso significa que esta matriz A1 é uma matriz singular e não temos uma resposta para um sistema AX igual a B para qualquer B, correto? Então, é exatamente desta forma que devemos analisar, apesar que muitas vezes não será tão fácil e direto assim enxergar essa dependência linear. Mas fiquem tranquilos que vamos aprender técnicas e ferramentas para conseguir observar a dependência linear entre os vetores. Além do que, para problemas reais, seriam tantos e tantos vetores que realmente precisaríamos de um método para conseguir enxergar esse tipo de combinação linear, certo? Agora, temos aqui um outro exemplo da matriz A2, uma matriz 3 por 3. Temos então a primeira coluna 1, 2 e 3, 4, 3 e 4 a segunda coluna e a terceira coluna 5, 5 e 7. Veja aqui que a coluna 3 é uma combinação linear das colunas 1 e a coluna 2. Ou seja, se observarmos aqui, vamos ver que a coluna 3, 5, 5 e 7, ela é igual à coluna 1 mais a coluna 2. Veja, 1 mais 4 é igual a 5. 2 mais 3 é igual a 5 e 3 mais 4 é igual a 7. Ou seja, a coluna 3 é formada pela soma da coluna 1 e da coluna 2. Então, ela não contribui para a formação do espaço vetorial coluna que estamos analisando nesse problema. Este, então, foi o conteúdo da nossa primeira aula, do nosso primeiro passo. Aprendemos hoje, então, os conceitos de álgebra linear que vamos carregar durante todo o curso e são extremamente importantes. Aprendemos também como enxergar álgebra linear de uma outra forma, de uma forma que faz com que você enxergue um problema através de combinações lineares. Afinal, compreender álgebra através de combinações lineares, sem dúvida, irá nos ajudar muito a conseguir solucionar os problemas reais, a conseguir correlacionar problemas reais com álgebra linear, através de combinações lineares. Então, hoje, aprendemos sobre equações lineares na forma matricial, introduzimos o conceito de espaço-linha e espaço-coluna, o quão importante são as combinações lineares e qual é a conexão desse conceito com independência linear e o que isso diz respeito à solução do nosso sistema. Então, para finalizar todo esse conteúdo, vamos ainda para a nossa lousa, conhecer qual vai ser a prática de hoje. E vamos fazer isso no final de todas as aulas. Sempre após o nosso conteúdo teórico, vamos para a lousa, praticar tudo o que vimos durante a teoria. Então, vamos para o próximo slide, vamos para a nossa lousa, conhecer o que temos lá como um desafio, como uma oportunidade a mais de aprendizado. Vamos então para a nossa lousa. Vamos então resolver o exercício que temos proposto aqui para nós. Vamos ver qual é o nosso enunciado. Então, dado o sistema de equações x mais 3y menos 2e igual a 1, então essa é a nossa primeira equação. A segunda equação, menos 2x
menos y menos e igual a 3, correto? A segunda equação. E menos x menos y é igual a 1. Então, temos aqui um sistema no espaço tridimensional, com 3 variáveis e 3 incógnitas, certo? Agora, então, veja, e o nosso exercício e este exercício pede que a gente determine, número 1, matrizes de coeficientes, de variáveis e de resposta. Então, ao analisar esse sistema com 3 equações e 3 incógnitas, qual é a nossa matriz dos coeficientes a matriz de variáveis x e a matriz de resposta b? Quais são esses 3 parâmetros que aprendemos hoje aqui na nossa aula ao analisarmos essas 3 equações? Depois, item 2, estrutura do problema através do espaço linha e do espaço coluna. Então, como vamos representar o espaço linha e o espaço coluna desse sistema? E por último, se a matriz dos coeficientes A é singular. Então, já sabemos as características que definem uma matriz singular ou não. Lembram da independência linear? Bom, então vamos aplicar tudo o que aprendemos aqui agora para solucionar esse exercício e praticar para irmos cada vez mais nos acostumando com todos os conceitos de álgebra. Vamos então começar pelo item 1. Então vamos lá, vamos resolver o item 1. A nossa matriz A, que será uma matriz de 3 linhas por 3 colunas. Afinal, temos 3 equações e 3 variáveis. A primeira linha está relacionada à primeira equação. Então, lembre-se que os coeficientes são os valores que estão associados às variáveis da equação. Então, vamos ver a primeira equação aqui. Temos x, que está associado, ou seja, multiplicado ao valor 1, ao escalar 1, 3, que multiplica y, e menos 2, que multiplica z. Então, esta é a nossa primeira linha da matriz dos coeficientes A. 1, 3 e menos 2. São os valores que estão multiplicando as nossas variáveis x, y e z, certo? Agora, segunda linha, segunda equação. Menos 2 que multiplica x, então aqui vamos ter menos 2, menos 1 que multiplica y e menos 1 que multiplica z, correto? Então essa é a nossa segunda linha. Terceira e última equação, que vai representar a última linha. O x é multiplicado por menos 1, o y por menos 1, e perceba, não temos o elemento z aqui. Isso significa que o seu valor aqui na matriz dos coeficientes é zero, ou seja, temos 0 vezes z, e é por isso que ele não aparece, mas dentro do nosso sistema ele existe, correto? Então aqui temos a matriz dos coeficientes A, e é muito importante você saber extrair esses valores para formar a sua matriz dos coeficientes. Vamos treinar muito essas habilidades durante o curso, a de saber extrair os parâmetros que precisamos de um enunciado, de um problema, certo? Então aqui estamos aprendendo como fazer esses parâmetros, neste caso, onde já temos as 3 equações. Agora, a nossa matriz das variáveis é um vetor coluna, e ele tem 3 linhas por uma coluna, pois temos 3 variáveis no nosso sistema. E quais são as 3 variáveis? Vamos abrir aqui então, é exatamente elas, x, y e z. Então temos aqui x como primeira variável, y segunda variável e z como terceira variável. Lembrando que esse x aqui representa uma variável do sistema e não está relacionado com o x aqui, que representa a matriz das variáveis, ou vetor coluna de variáveis 3 por 1, certo? Apenas para vocês não fazerem essa confusão. Agora, temos aqui também a nossa matriz de resposta, ou vetor coluna de respostas B. Então, temos B, que também é 3 linhas por uma coluna. Afinal, temos 3 equações e 3 respostas para ela. Então, vamos ver aqui. 3 linhas e uma coluna. A primeira linha é o 1, que é a resposta da nossa primeira equação. Então, temos 1. A segunda linha temos 3 da segunda equação e 1 da terceira equação.
Então aqui temos as três matrizes que representam o nosso sistema. A matriz dos coeficientes A, o vetor coluna de variáveis x e o vetor coluna de resposta B, certo? É muito importante sabermos associar um sistema linear e sabermos identificar cada parâmetro desse. Afinal, vamos precisar disso para solucionar os problemas que vão vir por aí. Então, esse é o primeiro passo, o primeiro conceito que você deve saber. Agora, vamos para o item 2. Vamos então representar a estrutura de um problema através do espaço linha e do espaço coluna. Vamos ver aqui como vai ficar. Vamos colocar aqui o item 2 e vamos representar as nossas matrizes. Então, eu vou colocar aqui a matriz A, menos 2, menos 1, menos 1, menos 1 e 0, que multiplica o vetor coluna de variáveis x, y e z, e é igual a 1, 3 e 1, certo? Bom, agora, se quisermos representar esse problema sobre a ótica do espaço linha, certo? Então vamos ver como vai ficar aqui no espaço linha. Temos então esta linha aqui, vamos multiplicar 1 vezes x, 3 vezes y, menos 2 vezes z, igual a 1. Então temos a nossa primeira equação que é representada pelo espaço linha. Então vamos ter x mais 3y menos 2z igual a 1, como a nossa primeira equação. E vamos fazer isso para a linha 2 também. Então, vamos ter menos 2x menos y menos z é igual a 3. E na terceira linha, menos x menos y é igual a 1. Então, estas são as nossas três equações que representam o nosso sistema linear, certo? Estamos representando, então, este problema através do espaço linha, onde equacionamos cada linha do nosso sistema. Então, cada linha representa aqui uma equação linear, certo? Agora, vamos representar isso através do espaço coluna, ou seja, através de combinações lineares, que é o que já disse a vocês que o que mais vamos procurar entender aqui, problemas algébricos sobre a ótica de combinações lineares, certo? Então vamos aqui representar o espaço coluna. Vamos aqui então, espaço coluna. Bom, então o nosso sistema será representado por uma combinação linear das colunas da matriz dos coeficientes A. Então, esta coluna está associada à primeira variável, a coluna número 2 à segunda variável e a coluna número 3 à terceira variável. Vamos representar aqui. Então, vamos ter x que multiplica, a primeira coluna é 1, menos 2 e menos 1, mais y, que multiplica a segunda coluna, que é 3, menos 1 e menos 1, mais z, que multiplica a última coluna, a terceira coluna, menos 2, menos 1 e 0. Tudo isso é igual ao vetor coluna de respostas, que é, vou colocar aqui, 1, 3 e 1. Então, é desta forma que representamos o espaço coluna, através de combinações lineares. E é exatamente isso que queremos encontrar, combinações lineares. Enxergaram? Lembre-se, são apenas diferentes formas de representar o mesmo problema e vamos chegar na mesma solução. E é este o conceito que eu quero que vocês absorvam, que vocês compreendam as diferenças que temos quando representamos pelo espaço linha e pelo espaço coluna. E por que o espaço coluna está associado a combinações lineares. Agora, vamos para o último exercício. Mas antes disso, vamos apagar a lousa, senão vai ficar muito pequeno o espaço que temos aqui.
Vamos aqui então. Pronto, lousa apagada. Apesar que eu deixei aqui a matriz dos coeficientes A, pois é dela que vamos ter a resposta do nosso problema. E apenas coloquei o item 3, pois agora vamos solucionar o item 3, certo? Então, para saber se a matriz dos coeficientes é singular ou não, lembrem-se do conceito de independência linear. Será que essas colunas são independentes ou elas têm alguma dependência entre si? Ou seja, uma coluna formada pela soma de outras ou por um número que multiplica essa coluna, ou seja, uma coluna é igual 2 vezes a outra ou 5 vezes a outra, enfim. Existe ou não uma dependência linear entre as colunas da matriz A desse problema? Vamos observar. Veja aqui, temos a coluna 1, menos 2 e menos 1, 3, menos 1 e menos 2, menos 1 e 0. Bom, vamos analisar aqui a coluna 1 e vamos ver se encontramos alguma dependência dela em relação às outras. Podemos dizer que existe um número que, se multiplicarmos essa coluna, vamos ter a coluna 2 ou a 3? Vamos ver. Se tivermos aqui a relação vezes 3, então 1 vezes 3 é igual a 3, menos 2 vezes 3 já não seria possível. Seria igual a menos 6, então não temos essa relação. Vamos ver aqui com a terceira coluna, 1 vezes menos 2 é menos 2, menos 2 vezes menos 2 seria igual a 4, então também não temos. Nos parece que pode ser que não exista dependência linear, mas vamos observar agora se a coluna 1 é igual à soma ou à subtração das duas outras colunas. Então vamos ver, 1 ele é igual a 3 menos 2? Sim, é igual. E menos 2 é igual a menos 1 mais menos 1? Também é positivo, certo? Essa afirmação é verdadeira. E menos 1 é igual a menos 1 mais 0? Sim, pois veja, o que acabamos de fazer aqui é o seguinte: verificamos que a coluna 1 é igual à coluna 2 mais a coluna 3, ou seja, temos uma dependência linear, uma dependência linear da coluna 1 com as colunas 2 e 3. Afinal, 1 é igual a 3 mais menos 2, certo? E menos 2 é igual a menos 1 mais menos 1. E menos 1 é igual a menos 1 mais 0. Então, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. Ou seja, respondendo a nossa matriz A, ela é sim uma matriz singular, ou seja, suas colunas não são independentes linearmente, certo? E já sabemos que isso afeta no que esperamos como resposta do nosso sistema. Então, entender se uma matriz é singular ou não é muito importante, apesar que na maioria das vezes, nos problemas reais, não vamos conseguir obter essa resposta fazendo essa análise que fizemos aqui. Afinal, vamos ter muitos e muitos dados. Mas fiquem tranquilos, ninguém vai precisar fazer isso à mão. Vamos utilizar recursos computacionais para isso. O que estamos fazendo aqui é criar a nossa base, o nosso conhecimento, entendendo os porquês de tudo que vamos aplicar lá na frente. Então, por aqui, o nosso objetivo foi concluído. Vamos agora para as considerações finais dessa aula, certo? Vamos lá então. Chegamos ao fim da nossa primeira aula do curso de Álgebra Linear Aplicada 1 da Escola Matriz. Eu espero muito que vocês tenham aproveitado essa oportunidade de aprendizado, onde estamos construindo aqui nosso desenvolvimento para conseguir conectar os pontos entre álgebra linear, computação e aplicação prática de matemática, de como vamos poder utilizar todos os conceitos que aprendemos sobre álgebra linear para solucionar problemas tão comuns no nosso cotidiano. Pois é, isso será possível, mas é um passo de cada vez. Hoje demos o primeiro e os próximos 9 passos serão para construir a nossa base de aprendizado em álgebra linear. E eu conto com vocês. Vamos juntos construir o nosso conhecimento, o nosso aprendizado. Eu espero vocês na próxima aula.
e muito obrigado por hoje. Um grande abraço e até mais!